quero hoje meditar numa mensagem que Deus tem compartilhado ao meu coração. Eu quero iniciar essa mensagem lendo um trecho da Bíblia que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Ali nos é dito, vendo a coragem de Pedro e João, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vou ler novamente o versículo. Vendo a coragem, algumas versões trazem a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, nós oramos para que a Tua mensagem, a Tua palavra viva, penetre os nossos corações. Oramos, ó Deus, para que possamos sair daqui, deste encontro, motivados, encorajados, fortalecidos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito desfaça todas as barreiras, que o Teu Espírito também nos tire do nosso comodismo e nos leve a sermos discípulos corajosos de Jesus, diante das realidades que temos que enfrentar no tempo em que estamos vivendo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Aleluia. A mensagem de hoje é um apelo simples e direto para que nós sejamos, como discípulos de Cristo, pessoas corajosas diante dos desafios que a vida nos traz. Você e eu temos os nossos próprios desafios particulares e nós estamos hoje enfrentando um desafio global que tem a tendência de deixar pessoas presas ao medo. Quantas pessoas hoje estão extremamente amedrontadas, pensando: o que vai ser a vida? Como será a vida depois dessa pandemia? Será que vai passar? Será que outra coisa pior não vai ocorrer? São perguntas que o mundo está fazendo. Nós estamos passando por dias difíceis e eu estou aqui para dizer que, como discípulos de Jesus, precisamos ter coragem, precisamos nos encher de coragem. Coragem, você sabe que não é a falta do medo. Pelo contrário, ela é um posicionamento interno diante de situações que fazem temer. A coragem é uma postura que desafia aquilo que está causando o sentimento do medo. O medo está ali, mas a coragem é uma forma de nos posicionarmos. E nós só conseguimos fazer isso quando sabemos que temos recursos para fazer frente ao desafio. A palavra de Deus nos disse que, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, sem preparos formais, eles reconheceram, admirados, que Pedro e João haviam estado com Jesus. Eram aprendizes de Jesus, discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Ou melhor, o que era um discípulo? Naquele tempo, você deve saber que pais juntavam recursos e mandavam seu filho para casa, muitas vezes, de um mestre, para aprender com aquele mestre. O alvo, claro, na mente do discípulo é: eu estou aqui para aprender a fazer o que este homem ou mulher faz e para me tornar alguém como ele. Não apenas fazer o que a pessoa fazia, mas ser uma pessoa como aquela. O mestre, ele apadrinhava aquele discípulo, passava a ser como um filho dele. O mestre ensinava essa pessoa as suas habilidades. O mestre introduzia o aprendiz dele no seu círculo social. Por exemplo, um menino que era discípulo de um artesão, ele ia aprender a lidar com a sociedade dos artesãos. Ele ia aprender a interagir, descobrir de onde extraíam os recursos, quem eram as pessoas para quem se vendia, como interagir com os demais artesãos que faziam parte dessa sociedade.
Os discípulos aqui eram discípulos de Jesus. Jesus era seu mestre. O objetivo deles, então, era não apenas fazer as coisas que o mestre fazia, mas se tornar pessoas como ele. Esse é o entendimento que Pedro tem quando ele está no barco. A tempestade está formada, mas Jesus está andando sobre as águas. Pedro diz uma coisa para ele: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que ele tinha em mente? Ora, se eu sou o aprendiz desse homem que está andando sobre as águas, ele pode me proporcionar recursos para que eu faça o que ele faz. E eu só saberei que posso fazer se ele me disser que eu posso fazer. Então Jesus diz para ele: venha. Pedro põe os pés fora daquele barco. A gente costuma mandar a mente lá para frente, né? Pedro afundou, Pedro ficou com medo, mas gente, o Pedro andou pelo menos alguns passos sobre aquele mar ao encontro do seu mestre. E a Bíblia diz que o segredo para que ele não tivesse afundado era permanecer com os olhos em Jesus. A coragem, a força vem de nós mantermos os nossos olhos na pessoa de Jesus. Os discípulos que andaram com Jesus foram reconhecidos como pessoas que tinham adquirido traços que eram próprios dele. Os fariseus, o sinédrio, olhou para aqueles homens corajosos e encontrou traços de um homem que eles haviam crucificado, mandado crucificar pouco tempo atrás. A mesma coragem que estava em Jesus agora estava em Pedro e João. Isso me emociona. Eles aprenderam a ser corajosos, adquiriram um comportamento e agora estavam cheios do mesmo Espírito que Jesus. Porém, Pedro e João não foram os únicos. Ao longo da história, nós vemos muitos discípulos de Jesus se levantando corajosamente diante de muitos desafios. Por exemplo, John Wesley, Charles Wesley, pessoas que estão por trás de denominações como a Igreja Metodista, a Igreja do Nazareno, eles foram pessoas que precisaram ter mais do que conhecimento, mais do que boa vontade, eles precisaram de coragem. Eles foram apelidados, foram alvo de zombaria. Alguém disse que o nome metodista foi aplicado a eles como um termo jocoso. Eles têm método para tudo, então são os metodistas. O apelido se tornou o nome do orgulho. A cruz não se tornou um motivo de orgulho? Veja, isso aqui é um instrumento de tortura. E se tornou um símbolo da salvação, pelo modo como Jesus lidou com a cruz, pelo significado que ela passou a ter para nós. Hoje nós olhamos para ela como uma fonte de esperança. Será que nós temos agido com coragem? A minha pergunta seria: será que nós estamos sabendo olhar para o lugar certo, passando por essa tempestade, por esses desafios? Cristo é a fonte de uma vida corajosa. Se nós queremos ser pessoas imbuídas de coragem, prestem atenção, nós precisamos olhar para Jesus, precisamos aprender com Jesus. Precisamos passar tempo suficiente meditando na pessoa de Jesus, no Jesus dos evangelhos. Precisamos olhar para Ele, interagir com Ele, falar com Ele, amá-lo. Jesus precisa se tornar, como disse a Anne Graham Lotz, uma sublime obsessão. Passando pelos problemas, você certamente vai ter que olhar para as coisas que estão acontecendo, mas se Jesus for a pessoa por quem a sua alma está apaixonada, encantada, amando, você desviará o olhar daquela circunstância e encontrará em Jesus o poder, os recursos para andar sobre este mar, para enfrentar e vencer esse desafio. Aqui eu quero mostrar 7 razões bíblicas baseadas em Cristo, para que eu e você nos enchamos de coragem. Em João, capítulo 16, verso 33, está escrito: eu lhes disse essas coisas. A coisa ainda estava no nível de uma conversa, entenda isso. Dentro de instantes, o Senhor Jesus enfrentaria uma cruz. Os discípulos ficariam assustados, a maior parte deles iria fugir amedrontada. No entanto, Jesus, antes que as coisas terríveis
acontecessem, ele diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou coragem, ou bom ânimo, eu venci o mundo. Por que nós podemos responder aos desafios do tempo presente com coragem? Porque estamos andando com aquele que venceu o mundo, venceu toda a estrutura do mundo, venceu a morte, que é a maior fonte de medo e dúvida no coração do ser humano. Jesus venceu o mundo, por isso nós podemos dar ouvidos para aquilo que ele falou. E ele disse: eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. O que é em mim? É na união comigo, na intimidade comigo, no andar comigo, pela fé em mim, vocês consigam desfrutar de paz, mesmo no meio de uma tempestade. Por isso tenham ânimo, tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Cristo é o vencedor. Nós seguimos o vencedor. Nós seguimos a Jesus. Nós estamos aqui para espalhar a esperança que há no nome de Jesus Cristo, para que vidas encontrem salvação. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós não sejamos um motivo de escândalo, para que as pessoas não olhem para nós com descaso, ou pior, que Deus nos molde de maneira que o mundo não venha a desprezar o Evangelho por nossa causa. Eu estou aqui para dizer: Deus quer que nós nos tornemos pessoas corajosas, que vivem corajosamente, que falam corajosamente sobre Ele diante do desafio que o mundo todo está enfrentando. Segunda razão está lá em 1 João capítulo 5, verso 4. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus, a pessoa que é nascida de Deus, vence o mundo. Você fala: nossa, Jesus venceu o mundo. E aqui, o evangelista João está dizendo que quem nasceu de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, também venceram o mundo. De que maneira? Ele explica: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, que coisa maravilhosa! Aqui Deus, por meio do seu apóstolo, está nos dizendo que podemos viver uma vida em tom maior, uma vida vitoriosa, uma vida alegre, apesar dos desafios, apesar das lutas. Ora, nós cantamos hoje um hino maravilhoso, Castelo Forte. Surgem razões para temer? Sim, mas nós estamos com Cristo. Cristo está conosco. A fé em Jesus Cristo já nos coloca do lado vencedor da história. Mesmo um crente que passa por uma tortura, ou que é morto por causa de sua fé, não é um derrotado, é um vencedor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não por causa de nós, não pela fé em si, mas pelo objeto dela, o Senhor Jesus Cristo. Há uma terceira razão bíblica, baseada na pessoa de Jesus, pela qual eu digo que nós precisamos hoje nos levantar corajosamente e testemunhar para as pessoas, chamar as pessoas para andar com Jesus Cristo. Mateus 16, 18. Você conhece esse texto? Alguns o conhecem de cor. É um texto que me impressiona desde que eu era criança. Mas Jesus diz a Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não vamos discutir a questão de Pedro agora, mas vamos pensar no que Jesus disse que ia fazer. Edificarei a minha igreja. Igreja não são paredes. A igreja pode ter templos, pode ter prédios, pode ter veículos, pode ter até animais, mas a igreja são pessoas.
as pedras do santuário edificado por Jesus Cristo são pessoas, somos nós somos o templo do Deus vivo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, pensem no que pode existir de pior, os inimigos mais letais, os inimigos mais odiosos, os seres que mais te odeiam estão lutando para acabar com você, acabar com a humanidade. E aqui estão resumidos sobre o nome de inferno. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma vez eu li um texto de um pastor, gostava muito de futebol ele. E ele contou que de vez em quando ele assistia, que ele tinha gravado, o filme do último jogo do time dele num campeonato. Só que nesse jogo, o time dele levou a pior, quase o jogo todo. Mas venceu no final, virou o jogo no final. E ele disse que acontecia algo enquanto ele assistia esse filme. Ele sofria. Ele podia assistir 10 vezes, 15 vezes, ele sofria enquanto via aqueles primeiros minutos de jogo. Mas depois de um tempo ele começou a pensar: por que eu estou sofrendo se o meu time vai ganhar? Se o meu time ganhou, se eu estou assistindo um filme cujo fim eu já conheço. Assim também somos nós. Aqui Jesus Cristo disse que não importa o que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Cristo. Cristo já venceu. E esta é a garantia da nossa vitória. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus está trabalhando nesse lugar. O Senhor Jesus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos levantando nessa manhã para que nós saiamos daqui corajosamente anunciando as boas notícias de salvação para esse mundo. Um quarto ponto aqui está em Lucas, capítulo 12, verso 32. Se você puder abrir, acompanhe comigo, 12, 32, há algo maravilhoso ali. Jesus diz aos discípulos, eu vou ler o 31 primeiro: buscai antes o reino de Deus, antes de tudo, façam disso a prioridade, busquem o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, amém. Daí ele diz: não temas, não tenha medo, ó pequeno rebanho, pois a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Percebam que maravilha, ele está nos anunciando que Deus é por nós, que nós não precisamos temer, porque a pessoa principal, a pessoa que deveria ser temida, é favorável a nós. E se nós enfrentamos tribulações nessa vida, existe algo que recebemos. A pergunta que eu quero fazer é: quanta consciência nós temos dessa coisa que recebemos, que Jesus disse ser o próprio reino? Ao Pai agradou dar-vos o reino. Isso é maravilhoso, isso é uma fonte de coragem. E foi por isso que Jesus disse: não tenha medo, pequeno rebanho. O Pai deu para vocês o reino. Vamos além. Ora, eu estou dizendo que a nossa história não é marcada apenas pelas coisas que nos acontecem, pelas coisas que a vida traz, mas pelas promessas e pelas dádivas de Deus. E Ele declara que nos deu o seu reino. A realidade, minha gente, ela não é composta apenas pelas coisas e pelas pessoas e pelas ações das pessoas. Existe algo que nós deveríamos considerar a maior parte da realidade. E essa coisa é o próprio Deus. Estou chamando coisa, mas vocês estão me entendendo. Estou dizendo que Deus precisa ser levado em consideração. E quando você se lembra que existe um Deus infinito, onipotente, onipresente, onisciente, amoroso, justo, quando você começa a considerar Deus com atenção,
as coisas dessa vida começam a adquirir o seu verdadeiro tamanho, o tamanho que elas deveriam ter diante dos nossos olhos. Em Romanos 8:37, aqui está uma quinta razão pela qual você pode sair daqui hoje encorajado para viver como um aprendiz de Jesus. E eu quero mesmo que as pessoas olhem para você e pensem: isso se parece com Jesus. Essa pessoa se parece com Jesus. Em Romanos 8:37, o apóstolo Paulo está descrevendo uma série de sofrimentos que a vida pode trazer. E ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Algo já aconteceu. Deus nos amou. Ele nos deu algo em caráter definitivo. Em todas as coisas que possam ocorrer, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, diz Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Percebam que ele fala do presente e do futuro. Ele não fala do passado. Há pessoas que vivem presas no passado. Até aqui Deus nos fala. Até aqui Deus está nos dando uma lição. O passado passou. Ah, mas Senhor, e o presente e o futuro? Isso é problema meu. Você já é mais do que vencedor. Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É como se Paulo tivesse posto a mão na cintura e falado: eu quero ver o que vai ser capaz. O inimigo se levanta e Paulo se posiciona dizendo: quero ver se é capaz. Quem é que pode nos separar do Deus que nos amou? Quem é que pode mudar a decisão de Deus? Quem pode alterar Deus? Quem pode prejudicar Deus? Quem pode arrastar Deus? Que poder consegue se levantar contra o onipotente? Qual é a força que consegue mover que seja 1 milímetro de sua posição aquele que é onipotente? Paulo diz que agora é assunto de Deus e ninguém consegue alterar o que Ele fez por nós. Nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos abençoados, nós somos os mais que vencedores. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gostaria que você de vez em quando olhasse para esse texto e dissesse: não importam os problemas que estão me acontecendo, eu já sou mais do que vencedor. Eu sou a pessoa amada por Deus. Meu sexto ponto, e portanto o penúltimo, você pode continuar em Romanos mesmo, no verso 18, está escrito: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo, presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para mim tenho por certo, diz Paulo, que as aflições desse tempo presente, mortes, doenças, problemas familiares, perdas, decepções, abandonos, tudo que causa tristeza, dor neste mundo, na verdade não é comparável com aquilo que virá, aquilo que já está nos sendo dado por meio do Evangelho. Entenda, não importa o que venha a acontecer aqui, e eu gostaria que você pensasse de um outro modo também hoje, numa outra perspectiva. Todos sofrem, o cristão e o não cristão. A pergunta que nós deveríamos fazer é: como vou sofrer isso? Como vou lidar com essa situação?
Que recursos tenho para enfrentar? Que recursos eu tenho para lidar com isso? E aí você vai para a Escritura e você vai ler Paulo dizendo, olha, em primeiro lugar, considere que isso aqui é pequeníssimo diante daquilo que já foi prometido, que já é seu. Por último, abrindo a Escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, Paulo diz, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Jesus vai voltar. Aquele que veio um dia, virá novamente. O mesmo que subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos, virá novamente. E Paulo diz, certamente nós não vamos preceder os que dormem, ou seja, a esperança cristã atinge até quem já está morto, ou dormindo na linguagem dele aqui. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Nem a morte pode impedir isso. A morte não é um fim para nós. Nós seguimos o Jesus Cristo, que também não é apenas uma ideia. É o Senhor que venceu a morte, que está vivo, assentado à destra do Pai. Nós seguimos aquele que nos deu o seu Espírito e hoje podemos andar no Espírito, andar cheios do Espírito. Podemos hoje experimentar a presença de Deus e compartilhar a esperança que está em nossos corações com o mundo à nossa volta. Olhe para as dores do mundo, mas entenda que você só poderá servir de alguma ajuda para as pessoas se você estiver encorajado e tiver razões para isso. Eu encerro aqui contando que eu não sei nadar muito bem. Eu nado só para o gasto. Mas um dia eu estava numa cachoeira e uma moça, ela era oriental, eu não sei dizer de qual origem, mas ela estava descendo de rapel com uma equipe e ela em algum momento entrou na água e começou a nadar para vir até a beira. Só que o capacete dela saiu, ficou enroscado na garganta, ela não conseguia se ajustar para nadar. Ela olhou para mim com um olhar desesperado, eu falei, você precisa de ajuda? Ela fez assim. Aí você sabe o que eu fiz? Eu pulei na água e fui querer ajudar a moça. Ela me agarrou e fomos nós dois para o fundo. E a melhor coisa que eu pude fazer por ela foi me bater e me soltar, esperando que alguém conseguisse salvá-la, porque eu próprio não servi. Hoje eu até rio falando sobre isso, mas essa situação me ensinou uma lição. Se nós queremos ajudar uma pessoa que está sem bases, nós precisamos ter os nossos pés em solo firme. O que o salvador da moça fez? Pegou um bambu que estava no local, estendeu até a água, ela segurou naquilo e ele, do chão, puxou ela. Os bombeiros têm um outro recurso, eles têm uma técnica apurada, eles treinam para salvar. O que eu quero dizer é que você também tem. Você tem um recurso poderoso. Você só tem que entender que para ajudar o mundo, você precisa colocar os seus pés bem firmes sobre a rocha. Precisa se firmar no Evangelho. Pôr toda a sua esperança em Jesus.
Você vai enfrentar tribulações, mas o modo como você as enfrenta, como você enfrenta os seus problemas, já está comunicando um sinal ao mundo, para que quando você precisar dizer a elas onde está a sua esperança, elas tenham uma boa razão para também colocar a esperança em Jesus. Firme o seu coração em Jesus. Olhe firmemente para Jesus. E você vai ser cheio de coragem. Porque Jesus não está desesperado. Ele é poderoso para salvar, é poderoso para fazer infinitamente além de todas as nossas expectativas. Que o Senhor nos abençoe.